Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Teu nome é santo. Graça e paz, irmãos. Para mim é estranho estar me dirigindo a vocês dessa forma. Para mim é estranho, estar sentado gravando algo para que os irmãos assistam. Mas infelizmente é o meio que foi então necessário por conta do momento que a gente vive no nosso país. Nós estamos em isolamento doméstico, isolamento social. Há sugestão para que a gente fique em casa, exatamente pelos perigos aí do vírus circulando, no nosso município e no nosso estado. A gente então, a partir de hoje, até segunda ordem, a gente vai usar desse meio para dar continuidade aos estudos e às pregações da nossa igreja. Como os irmãos sabem, a gente estava estudando escatologia, a doutrina dos últimos tempos, no nosso culto de doutrina, mas a gente vai dar uma pausa, uma parada nisso. A gente vai agora focar em alguns assuntos que são importantes para a gente relembrar, rememorar nesse momento de crise. É muito importante a gente aproveitar essa situação de isolamento social para a gente se aproximar de Deus, para a gente se aproximar da família, para a gente ter então bons momentos, apesar de toda a dúvida, de toda a incerteza e de todo o temor. Por isso, hoje, eu gostaria de lembrar para os irmãos algumas coisas que os irmãos já sabem, já ouviram, mas que de fato são importantes para nós. Então vamos lá? Curve sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos o nome pela tua bondade e te agradecemos, Senhor, porque tu és sábio e soberano, estando acima de toda essa situação. Nós te pedimos, Pai, que tu nos ajudes, que tu nos guardes, que tu nos livres, que tu vás adiante de todos aqueles que estão padecendo com a enfermidade, todos aqueles que estão tristes por conta do isolamento, que tu vás adiante de todos aqueles que estão no enfrentamento direto, Senhor, dessa realidade. Que tu ajude, Senhor, o nosso país, o mundo todo, nessa situação tão difícil. E que tu visites também os nossos lares. Que tu possas abençoar, Senhor, a nossa família. Que possamos aproveitar desse momento para fortalecer a nossa fé, para nos aproximarmos ainda mais de Ti, para aproveitarmos também a comunhão e a presença da nossa própria família. Nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra, nos abençoa na reflexão da Tua palavra, que ela nos exorte, nos corrija, nos console, nos oriente e que tudo
seja para o louvor da tua glória. Assim eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos num momento histórico bastante importante. Talvez, alguns anos na frente, a gente vai olhar para trás e vai perceber que esse foi um momento divisor de águas. A gente agora está em isolamento social. Talvez, de fato, daqui a algum tempo a gente entre em quarentena, tendo que ficar, de fato, exclusivamente nas nossas casas. Queridos, vale lembrar que por conta do corre-corre da vida, a gente perde muito de se chegar a Deus e de estar na comunhão da nossa própria família. A dinâmica da vida nos tira muita coisa, porque a vida tem demandas e grandes responsabilidades. Eu estava lendo um livro esses dias, do John Piper, o livro Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, provando e vendo a glória de Deus na Escritura, e eu achei extremamente pertinente algumas colocações dele para esse momento. Por exemplo, quando a gente entra no capítulo 1, logo ali no início do capítulo 1, ele vai definir alguns propósitos da leitura das Escrituras. Ele vai dizer mais ou menos assim: a dignidade e a beleza infinitas de Deus são o valor e excelência supremos do universo. Ele define, que a dignidade e a beleza de Deus é o valor supremo do universo. A adoração supremamente autêntica e intensa da dignidade e da beleza de Deus é o alvo supremo de toda a obra e palavra de Deus. Ele vai nos lembrar que nós temos dado por Deus como objetivo de vida a glória do seu nome, o reconhecimento da sua grandeza, o enaltecimento da sua dignidade. E aí, irmãos, é inevitável a gente perceber como muitas vezes a gente fala de Deus, da sua glória, do seu reino, das coisas referentes a Deus de forma tão banal, tão rotineira. A gente às vezes entra, nesse sistema da rotina que tira de nós o olhar claro e exato de quem é Deus e de como Ele é grande, sábio, poderoso, digno. E eu poderia citar todos os atributos dele para lembrar de como Ele é altíssimo, de como Ele é o soberano, de como Ele é o Senhor. Talvez poucas sejam as vezes durante a nossa semana que a gente tenha aquela chama, aquela real percepção de que a nossa devoção ela deve ser totalmente a Deus e de que Deus é totalmente digno. Talvez poucas sejam as vezes que a gente lê as Escrituras e a gente termina a leitura com aquele vislumbre da graça de Deus, porque mesmo sendo Ele tão grande, Ele se importa conosco. Ele nos ama, Ele cuida de nós. John Piper vai dizer o seguinte: ele abomina o pensamento de falar sobre a glória de Deus de uma maneira que seja tão familiar, tão monótona ou tão padronizada, que enfraqueça o senso de admiração. Evidentemente, diz ele, eu compreendo que somente Deus pode despertar verdadeira admiração da sua glória. Ele vai nos lembrar que a queda nos deixou profundamente disfuncionais em nossas emoções,
somos empolgados pelo trivial e nos entediamos com a grandeza. Talvez você pule de alegria com o trivial, com as banalidades da vida, que são importantes para nós, mas que não definem o objetivo supremo da nossa existência. Talvez você se admire com o seu time, com um livro, com um seriado, com algo que aconteça dentro da sua rotina, mas você não se admire, percebendo na própria criação que ela aponta os atributos de Deus e revela o ser de Deus na sua glória. Talvez você leia a Bíblia de forma tão rotineira que você não se admire de como Deus escreveu a história da redenção, de como de Gênesis a Apocalipse a gente vê que ele tem o controle todo nas suas mãos. A gente tem, por exemplo, refletido em Ruth, e a gente vai continuar as exposições de Ruth no domingo à noite. E em Ruth a gente já entendeu que a história dela é uma pequena história dentro do plano da redenção, que soberanamente Deus é o supremo Redentor. Não é apenas o Redentor que proveu a Noemi e Ruth, mas é o supremo Redentor que proveu para nós a salvação. Deus, ele é admirável. Ele é admirável na sua ira, ele é admirável no seu juízo, ele é admirável no seu amor, ele é admirável na sua bondade, ele é admirável na sua graça, ele é admirável na sua paciência, ele é admirável no controle que exerce sobre a existência de todas as coisas. Deus, ele é admirável. Interessante que John Piper ele vai lembrar acerca de quem Deus é quando ele define a glória de Deus. Ele vai dizer assim: a glória de Deus é a torrente que flui de sua santidade para o mundo ver e admirar. Deus emana a sua glória por meio da sua santidade, para que o mundo veja e o admire. Ele vai nos lembrar aquilo que a gente já sabe, mas que por conta do nosso pecado, a nossa visão distorcida ou da rotina do dia a dia, a gente se afasta. Deus é tão separado, tão acima, tão distinto de tudo mais. Tudo que não é Deus. Deus, ele é autoexistente, autossustentável e autossuficiente. Portanto, ele é infinitamente completo, pleno e perfeito em si mesmo. Deus é separado e transcendente acima de tudo que não é Deus. Ele não foi trazido à existência por qualquer coisa fora dele mesmo. Deus é, portanto, autoexistente. Ele não depende de nada para sua existência permanente, sendo por isso autossustentável. E por conseguinte, ele é totalmente autossuficiente, completo, pleno, perfeito. Deus, ele é admirável. Ele vai dizer que a glória de Deus é uma maneira de dizer que há realidade absoluta e objetiva para a qual toda admiração, maravilha, temor, veneração, louvor, honra, aclamação e adoração humanas apontam. Fomos criados para achar nosso prazer mais profundo em admirar o que é infinitamente admirável, ou seja, a glória de Deus. A glória de Deus não é a projeção psicológica do anseio humano sobre a realidade. Pelo contrário, o anseio humano inconsolável é a evidência de que fomos criados para a glória de Deus. Isso está lá no capítulo 1 do seu livro, Lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Ele vai nos lembrar
que Deus, nos seus atributos, no seu ser, na sua santidade, por quem Ele é admirável. Ele também vai nos lembrar que por conta dos nossos pecados, que por conta da nossa rotina, o nosso senso de admiração a Deus, ele é distorcido, ele é diminuído, ele é às vezes talvez até relativizado. Queridos, nós estamos passando por dias maus e a tendência é a coisa piorar. Talvez você está inquieto porque está em casa, talvez você está inquieto porque está com tantas limitações no seu dia a dia, talvez você está inquieto por conta da sua quebra de rotina. As coisas estão mudando, vão mudar e talvez elas nunca mais voltem a ser como antes. Mas você tem uma grande oportunidade agora de dar uma parada, de dar uma avaliada na vida, de olhar de fato para o alto. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, ele é admirável. É o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, aquele que nos salvou, aquele que provê para nós todos os dias as nossas necessidades, aquele que pacientemente nos instrui e nos ensina no caminho que devemos andar, e aquele que quer de fato receber de nós a glória que lhe é devida. Então, calma. Planeje o seu dia. Planeje sua semana. Separe um tempo individual para você ter com Deus. Organize a família para que a família, todos os dias, ou sempre que der, esteja junto naquele momento chamado culto familiar, o culto doméstico, para adorá-lo, para ler as Escrituras, para refletir nelas, para solidificar a sua raiz nele. Aproveite esse momento, se dobre, se curve, busque-o. Eu estava me lembrando essa semana do breve catecismo de Westminster. Lembra? A gente conversa muito sobre a confissão de fé de Westminster e o breve catecismo de Westminster aqui na igreja. Já citei e cito várias vezes ele. E qual é mesmo a primeira pergunta? Vocês se lembram? Qual é o fim principal do homem? Por que nós somos criados? Qual o propósito da nossa existência? Ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos criou para o louvor da sua própria glória. Deus não nos criou para a gente viver a nossa vida de qualquer jeito. Deus nos criou para que a nossa vida glorifique o seu santo nome em todas as áreas, em todas as instâncias. Deus está nos chamando, nos convocando para reavaliarmos a nossa vida. Talvez com esse isolamento você valorize mais o culto público. Talvez com esse isolamento, com essas incertezas todas, você tenha percebido que nós não somos nada, que os planos humanos não são nada. Deus pode mudar tudo. A história pode mudar num passe, num momento. Talvez você tenha, então, uma oportunidade de valorizar o seu livre acesso ao templo, a comunhão com seus irmãos,
Talvez você passe a valorizar aquele momento de louvor, de adoração que nós dedicamos em cânticos o nosso coração a Deus, louvando-o por quem Ele é. Talvez agora você perceba quão importante é estarmos juntos. Qual é o fim último do homem? Romanos 11:36, o apóstolo Paulo nos lembra: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Deus é tudo, irmãos. Nós dependemos dele. Deus, ele é o nosso Senhor, o nosso soberano, o nosso sustentador. Ele é o nosso Pai. E é tão bom nesse momento lembrar disso. Nós temos um Pai. Não um Pai qualquer, mas o Pai verdadeiro. Um Pai que demonstra um amor tão grande para os seus filhos, quando enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celeste. Deus está cuidando de nós. Mas vale lembrar que o propósito da nossa vida é dar glória ao seu nome. Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios 10:31, assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A glória de Deus é o alvo. Está no seu lar? Maridos, vivam o que a palavra os convoca como maridos. Esposas, da mesma forma. Pais, mães, da mesma maneira. Filhos, essa é uma grande oportunidade para você colocar o seu lar em ordem, a fim de que Deus seja engrandecido em todas as circunstâncias, também familiares. O Salmo 73, dos versos 25 e 26, o salmista vai dizer o seguinte: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se porventura você, por conta de todas as incertezas e de todas as coisas tristes que nós temos visto aí nos jornais, tem pensado na morte, se lembre que para nós a morte não é o fim. Deus nos resgatou. Temos morada eterna. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Não há nada mais maravilhoso do que a gente se lembrar nessa grandiosa promessa. Nós não estamos desamparados. Podemos estar tristes sim, abatidos não. Deus, o nosso Senhor, tem a nossa vida nas suas mãos. Mas é bom também lembrar, irmãos, o que diz a segunda pergunta do breve catecismo. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Ora, se o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como a gente faz isso? De qualquer forma, de qualquer maneira, a gente pensa, inventa, a gente arruma caminhos, a gente escreve, né, como a gente deve agradar a Deus, ou isso já foi estabelecido pelo próprio Deus? E os irmãos já sabem que a Escritura é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. É na palavra de Deus, respondendo à segunda pergunta do breve catecismo, que se acha a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia revela não apenas Deus, mas a sua soberana vontade. Ela nos aponta o caminho que devemos andar. Esse é um grande momento para a gente redescobrir as Escrituras. Não como um livro qualquer, ou apenas como um livro moral, mas como a revelação de Deus, a palavra infalível, autoritativa, suficiente, inerrante de Deus para nós. Essa é uma hora da gente se reconectar com as Escrituras. Tenha o seu momento com Deus todos os dias, individual e familiar. E no meio de tudo isso, a minha oração é que Deus te surpreenda com a sua glória. Que lendo as Escrituras, você se maravilhe com Deus. Se lembre de quem Deus é. Recobre a sua caminhada com Ele. Você entenda que de fato a Escritura é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo. Aproveite. Eu sei que muitos estão aí, usando o Netflix, o Prime Video ou coisa do tipo. Isso é bom, mas tem o seu momento. Aproveite a oportunidade para voltar às Escrituras. Porque é ela que tem autoridade para as nossas vidas. Porque a revelação de Deus para nós é a palavra de Deus para nós. Lá em Lucas 24, 27 e 44, a palavra diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós vamos encontrar suporte e orientação também para enfrentarmos esse momento por meio das Escrituras. Volte às Escrituras. Pedro nos lembra na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 1 e 2, o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Essa é a hora de nós lembrarmos tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. Lá na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, a gente tem o seguinte: Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Toda a Escritura é coesa, ela é uma unidade. Nela nós temos a palavra de Deus. Aquilo que nos ajuda a entendermos quem Deus é, o que Ele espera de nós, para que de fato a gente glorifique o nome de Deus como Ele requer, como Ele quer. Amém? Para a gente fechar, caminhando para o fim, para os irmãos não perderem o costume, a gente tem a terceira pergunta do breve catecismo de Westminster. A primeira: qual é o fim último do homem? A segunda: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? E a terceira: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Ele responde: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam
é que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Nós devemos crer nele e nós temos um dever para com ele. Essa é uma hora de nós confiarmos em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o momento da gente se lembrar que basta cada dia o seu próprio mal. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Que nós valemos mais do que os pardais. Essa é uma hora de nós lembrarmos que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é uma hora de lembrarmos que é Ele, o nosso Senhor, e porque Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, nada nos faltará. É Ele quem nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, mas também é Ele que está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte. Em João, capítulo 15, versos 10 e 11, o apóstolo diz o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Também no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, a gente tem o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Descansemos nele. As Escrituras nos revelam o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Um só Deus, revelado em 3 pessoas. Descansemos nessa certeza e nessa realidade. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31, a gente tem o seguinte: mas estes milagres, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós temos vida em seu nome. E tendo vida em seu nome, nós vivemos para o louvor da sua glória nessa nova vida que ele nos deu ali na cruz do Calvário. Amém? Lembre-se, Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como eu disse, irmãos, é uma hora da gente se lembrar de coisas que nós já sabemos. É uma hora de nós organizarmos a nossa vida. É uma hora de nós percebermos que tem muita coisa de valor que nós não damos valor. É uma hora de nós admitirmos que a gente tem banalizado a glória de Deus. A gente vive talvez uma vida religiosa. Às vezes a gente mantém o mínimo necessário para ser chamados de cristãos, mas essa é uma hora de nós redescobrirmos a glória de Deus, nos entregarmos à sua soberania e descansarmos debaixo das suas asas. Eu convido a você a separar um momento por dia para fazer o seu momento de devoção a Deus. Eu convido você a separar um momento do dia com a família. E se não pode todos os dias, estabeleça quantos dias na semana, mas tenha um culto doméstico. Nos grupos da igreja a gente colocou um modelo de culto doméstico. Siga, adapte, mas faça. E também a gente vai estar passando um vídeo e dando umas dicas de leituras para que os irmãos façam os seus cultos domésticos.
A minha oração, irmãos, é que estejamos firmes e quando esse momento mal passar, que estejamos mais próximos dele, que estejamos mais próximos da nossa família, que tenhamos aprendido a dar valor ao que tem valor e a termos o discernimento, a sensibilidade para entendermos quem Deus é e vivermos de fato para a glória do seu nome, por meio da sua santa palavra. Que Deus nos abençoe.